Boa noite, meus amados irmãos. A paz de Deus, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Meus amados irmãos, trago que a palavra de Deus está na livro de João, capítulo 3. Sabedoria de Nicodemos. Instrução de Deus para Deus está instruindo Nicodemos, que está sobre a base do versículo 29. Mas é sobre o testemunho de João Batista, a base do testemunho, do segundo testemunho de João Batista. Diz o João Batista, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus. Diz o João Batista, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, que é o Senhor amado Jesus Cristo, que morreu por todo mundo e por todos os pecados, salvou todo mundo, mas ninguém se libertou, porque a libertação é através de Cristo, que a verdade vos libertará. É vos ouvir a palavra de Cristo, você ouvir Cristo, que é a palavra, ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim e sobre o mundo se mudar. Eu sou um Espírito de Deus, graças a Deus. O Senhor Jesus disse, aquele que vos ouve, me ouve. Aqueles que crê em mim, crê no meu evangelho e for batizado no Pai, no Filho, no Espírito Santo, será salvo. A salvação é por se crer. O Senhor Jesus disse, todos aqueles que são da verdade ouvirão a minha voz e me seguirão. Procurar ouvir cada vez mais a palavra de Cristo, procurar se libertar e crer, e será uma escolha de Deus, ser usado por Deus, surpreendendamente, profundamente, poderosamente, por Deus, Senhor, amado, Jesus Cristo. Aí repita aqui. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, que é Jesus Cristo. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, que é o Senhor amado Jesus Cristo. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Como está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você pode ser bom para todo mundo, mas se você desprezar o Senhor amado Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus Altíssimo, ele vai te desprezar. Você pode ser bom para todo mundo, mas você não é bom para Deus, porque você desprezou o Filho dele. Quando você despreza o Filho de Deus, poderosamente, Deus vai te desprezar e te dar as costas. Quando você faz isso, você está construindo a tua casa sobre uma areia movediça, e a tua casa vai cair. Sobre você vai cair, mas sobre Deus já está caída. Porque em Deus já aconteceu, já se cumpriu. Deus já está feito. Quando já está feito, já está caída. A tua casa já está caída. De pouquinho em pouquinho, a tua casa vai cair no contexto do teu jeito. Mas sobre Deus, a tua casa já está caída. Quando você se afasta de Deus, despreza o Filho dele totalmente, verdadeiramente, 100%, despreza o Pai, despreza o Espírito Santo, a palavra, Jesus é a palavra, o Espírito Santo é a palavra, Deus é a palavra, tua casa está caída, será igual Sodoma e Gomorra. Viu, meus amados irmãos? Cairá agora, igual aquela mulher que tinha um
espírito de vários tipos, vários demônios, a Jezebel. Cara, igual a Jezebel. Jezebel viveu muitos anos, sim. Foi casada, sim, cheia de abundância, sim. Mas ela deu brecha para Satanás, seus demônios. Ela não aceitou Deus, não deu brecha para Deus. Ela deu brecha por demônios, ela foi usada por demônios. E estava perseguindo os profetas de Deus, Elias e os outros, para querer matar os servos de Deus. E mais na frente Deus usou os próprios profetas dele para matar ela. E ela morreu. Viveu sem Deus e morreu sem Deus. Se tornou uma ímpia, uma pessoa má sob os olhos de Deus. Quando você se torna uma ímpia, um ímpio, mau sob os olhos de Deus, uma pessoa ruim, Deus quer que você se arrependa, mas se você não quer se arrepender, você vai morrer mais na frente, sozinha. Culpa de quem? Culpa sua, culpa não é de Deus. Deus quer que você se arrependa, Deus deseja a morte do ímpio, a morte da pessoa má. Quer que se arrependa. Mas você tem seu livre-arbítrio. E teu livre-arbítrio te destrói. Está construindo, quando você sai do teu livre-arbítrio, está construindo tua casa sobre uma areia movediça. E será caída, vai ser destruída. Sobre o lago de fogo no inferno, igual o rico foi. Seja quem é o Lázaro, o mendigo Lázaro, que realmente foi aceito, foi desprezado na terra, mas foi aceito no céu. Sob os seios de Abraão. Fique com a paz de Deus, amado Jesus Cristo. Deus que te ama. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, te guarde, te protege você e toda a tua família, tua filha, teu filho e toda a tua família. Em nome do seu Senhor, amado Jesus Cristo. Eu declaro profetiza sobre essa noite, que era a noite abençoada, cheia de paz para todos. Jesus te ama e eu também. Eu declaro profetiza sobre a tua vida, que você aí tenha abundância na tua casa. Eu declaro profetiza que você há de merecer uma abundância, que você será digno de prosperidade, que você há de ter um direito perpétuo, vitorioso, sobre uma vida rica e plena. Eu declaro, profetizo sobre a tua vida, que há de você ser uma casa há de ser a casa encaminhada para ser em bem encaminhado em abundância em dinheiro. Eu declaro, profetizo que você será um imã em oportunidades financeiras. Em nome do Senhor, amado Jesus Cristo, não posso crer somente que as palavras de Deus são espírito de vida, escutar tudo que o Espírito Santo diz às igrejas. Apenas não posso crer somente, porque o Espírito Santo é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, Deus é verdadeiro, e eles são muito verdadeiros, são apenas eles, e eles realizam. Para Deus tudo é possível, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque para Deus um dia come um ano e um ano come um dia. Então Deus reage e realiza. Deus não muda, Deus nunca mudou. São seres humanos que mudam. Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Deus é o mesmo de sempre. Jesus será o mesmo de sempre. O Espírito Santo é o mesmo de sempre. Deus, ele dá o Espírito Santo conforme ele quer, conforme bem quiser. Ele tira quando bem quiser e dá para quem ele quer, conforme ele quiser. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E eu sou escolhido, graças a Deus. Então eu creio que vai ter bilhões, tem bilhões, eu creio que vai ter mais. Cada um é um estilo diferente. O Senhor Jesus disse, de graça recebesse, de graças dai. Tem pessoas que acham que é um contexto diferente, não é bem assim. Igual eu vi um vídeo aí. Mas de graça recebesse, de graça dai, é o Espírito Santo de Deus. Deus não deu o Espírito Santo para os seus discípulos? Então é a graça, é o Espírito Santo. De graça recebeste, de graças dai. Por que de graça receber de graça? Porque você recebeu de graça. Então o que está sobre você não é teu, é de Deus. Você só merece a salvação, que é a graça. Então tudo de você vai sair de graça para os outros. Então talvez falou assim, ó, vocês, meus discípulos, meus servos, vocês só vão precisar só apenas do povo. Então é só apenas do povo que nós precisamos. O Senhor Jesus disse, nós precisamos só do povo. Nós não devemos levar nada, é só a palavra. Se você tem a palavra do gênero apocalipse em você, mas se você não tem, mas você tem um básico para pregar, vai e pregue. Se você tem só um versículo na Bíblia, vai lá e pregue. Cada dia você vai moldando e você aprende a ficar melhor. De repente você já está bem avançado, mas pregue. Pregue cada vez mais, pregue, não tenha temor, vá diante deles e pregue. Não interessa que vai ter isso aqui, sempre vai ter, porque todo aquele que é de Deus sempre vai ser perseguido. Jesus diz, não tem lógica aqueles que é de Deus ser perseguidos. Todos que é de Deus tem que ser perseguidos. Jesus foi perseguido, os profetas foram perseguidos, os discípulos foram perseguidos, Jesus foi perseguido e os discípulos foram perseguidos. Então todos que é de Jesus será perseguido.
sempre tem alguém que persegue, não tem lógica. Sempre tem alguém que não aceita, sempre tem alguém que é judeu, sempre tem algum que é Judas, sempre tem um que é ateu. Tem vários gente de todo jeito. Tem gente que é apegada à riqueza, tem gente que não despreza o Senhor Jesus, tem gente que é adorador de Satanás, tem gente que vendeu a ação para Satanás, tem gente que enriqueceu, está rico através de Satanás, tem gente que é adorador de Satanás, tem gente que fala tão mal de Jesus poderosamente, mas ele é ímpio, é a pessoa má. Jesus quer a morte dele? Jesus não quer a morte dele. Jesus quer que ele se arrependa. É tudo o seu tempo. Está no livro de Eclesiastes capítulo 3. É tudo o seu tempo determinado por Deus debaixo dos céus. Viu? É total que tem gente que pegou a sua cruz, igual Judas Iscariote, foi batizado no Pai, no Filho do Espírito Santo, adorou o Senhor por determinado tempo, mas está vivo aí, não foi morto. Por quê? Porque Deus, quando vê aquele que realmente saiu da presença de Deus, que Satanás tomou o pouco que Deus colocou sobre ele, e está no mundão, não aconteceu nada com ele até agora, é porque Deus quer dar mais uma oportunidade para ele. Agora, se não pegar, aí vai morrer sem Deus, bebe sem Deus e vai morrer sem Deus, igual Caim. Mas aqueles que tem muitos que saem, certo? Sai agora, e de repente vai para um lugar, não tem nada contra ele, mas ele saiu, ele morre. Então, às vezes, Satanás vai achar só um pretexto para matar alguém por ali, que usa essas pessoas que ele usa, e ele está ali como testemunha, vai ver que ele está ali, ele mata ele. Igual aconteceu um caso um dia desse aqui, num país aqui perto, um testemunho verdadeiro, que o rapaz, ele esquece, foi mudado por Deus, certo? Aí ele disse que Deus estava com ele, aí saiu para beber, deu vontade de beber uma cervejinha, tinha acontecido com ele lá, aí saiu para um bar. No mesmo dia, mataram ele. De repente chegou, tinha um cara lá do outro lado lá, e não tinha nada com ninguém. Ele tinha nada com ninguém, ele era de Deus mesmo, estava perto de Deus. Ninguém tinha nada com ninguém, só todo mundo conhecia ele e disse que ele era de Deus. Mas ele saiu para beber. Quando você sai da presença de Deus, sai do mundão, Deus não está mais com você. Eu sinto muito, Deus não vai estar com você, não tem proteção de Deus mais nem uma vírgula. Viu? Se torna um Judas Iscariote, vendeu Jesus. Então ele saiu, foi para beber com um barzinho. Tinha dois rapazes bebendo lá, num lugar lá. E de repente chegou três basicamente de moto, tudo armado, e atiraram os dois lá e mataram os dois. E ele estava lá como testemunha, viram ele lá como testemunha, ele estava do outro lado lá. E eles mataram ele também, porque viram que ele viu tudo. Então, sobre os olhos dele, mostrava que ele estava como testemunho, e viu os olhos dele, ia denunciar ele para a polícia, para ele ser preso. Então eles mataram ele, então ele viveu sem Deus e morreu sem Deus. Sai da frente de Deus. Você só tem proteção de Deus quando você está em Deus 100%, adorando o Senhor. O Espírito tem verdade, adorando o Senhor. Não importa o que acontecer, não sai da mão de Deus. Não importa o que aconteça, nem que você passe pela morte todo dia, que nem Paulo falou, todo dia passar pela morte. Não se afaste de Deus. Demônio, Satanás, passa perto de você, mas não toque em você, porque se tocar em você, ele está tocando em Deus. Aquele que toca nos ungidos de Deus, está tocando em Deus. Aquele que toca nos escolhidos de Deus, aquele que é chamado por Deus, que tem o seu chamado, não clamou por Deus, aquele que toca nele, está tocando em Cristo. Fica ciente disso. Com a paz de Deus, amado Jesus Cristo, te amo, eu também.